Retomando então, em 1803, né, John Dalton iniciou a proposição da teoria atômica. Isso era o início do século XIX. Então, antes disso, né, no meados do século XVIII, início do século XIX, nós tivemos a primeira revolução industrial na Inglaterra, que iniciou-se na Inglaterra e foi marcada principalmente pelo advento da máquina a vapor na indústria têxtil e a locomotiva. Nesse período, a produção deixou de ser artesanal, passou a ser manufaturada e a produção passou a ser em larga escala. Mais para frente, nós tivemos uma segunda revolução industrial, né, que é da segunda metade do século XIX para frente. E ela foi marcada pelo surgimento de novas ferramentas, novas fontes de energia e novos setores industriais. Assim, ao longo desse século XIX, né, essa segunda revolução industrial ela provocou a intensificação do uso das máquinas a vapor, que levou à necessidade dessa produção em massa. Nessa época, vários cientistas começaram a investigar fenômenos relacionados à eletricidade e à emissão de luz pelos materiais em determinadas condições. Isso impulsionou ainda mais a industrialização. O fascínio que fenômenos elétricos e luminosos exerciam sobre os cientistas na época era enorme. No final do século XIX, mais precisamente entre 1895 e 1900, várias descobertas relacionadas ao estudo desses fenômenos ajudaram a desvendar a estrutura do átomo. Então, dos Estados Unidos, Thomas Edison, Nikola Tesla, eles investigaram o uso da eletricidade. E na Inglaterra, né, para nos interessar especificamente agora, J.J. Thomson, que viveu de 1856 a 1940, ele estudava os tubos de raios catódicos. Na Alemanha, William Röntgen, que viveu de 1845 a 1923, ele também estudava, né, esses tubos de raios catódicos. Bom, na época, a química já havia desenvolvido conhecimentos sobre a estrutura molecular da matéria com base na hipótese atômica, né? O interesse pela luz, pela eletricidade, levaria os físicos da época à comprovação da existência do átomo, que até então era apenas uma ideia sem consenso, mesmo no âmbito da química. Então, esse interesse por descargas elétricas em tubos com ar a baixa pressão remonta a experimentos de Faraday em 1833. Essas descargas foram chamadas por Ernest Goldstein, em 1876, de raios catódicos. Assim, os tubos de raios catódicos, também conhecidos como ampolas de Crookes, começaram a fazer parte da paisagem dos laboratórios científicos da época. Bom, aqui tem um esquema muito rudimentar, né? Mas a gente tem, então, um tubo, uma ampola de Crookes, que é um frasco de vidro parcialmente evacuado, ou seja, você tira, né, o gás aqui de dentro, de tal modo que o gás fique bastante rarefeito. E ele é ligado, então, a um fornecimento de alta voltagem. Você tem aqui o polo negativo, que é o catodo, e o polo positivo, que é o anodo. Tá? Os raios catódicos, né, eles vão ser desviados pela ação de um campo elétrico, que é o então que a gente vai ver agora na simulação do vídeo. Então, nessa ampola, tá? A gente tem essa ampola de vidro, então. Aqui, então, a gente tem o cátodo, tá? Ele tem um orifício aqui, e quando a diferença de potencial elétrico então, ela é ligada, olha só, ocorre uma luminescência, né, no ânodo. Então, essa luz sai daqui para cá. Como é que a gente sabe o sentido dela? Olha só, aquela estrela que foi colocada, né, ela projeta uma sombra aqui no ânodo, mostrando, portanto, que a luz que veio de lá, né, os raios, desculpem, que veio de lá, eles vieram caminhando em linha reta. Ah, o que mais que a gente pode ver? Olha, aproximando então, aqui isso aqui é um ímã, né? Está aproximando o polo do ímã, olha como é que ocorre uma distorção na imagem. Essa distorção significa um desvio nessa trajetória inicialmente linear, tá? Então, todas as vezes que eu tenho um raio que ele é sensível, né, ao campo magnético, eu posso concluir que ele tem carga elétrica. Aqui é uma modificação da ampola, tá? Então, se vocês vão voltar aqui um pouquinho para vocês verem, olha.
tá? É uma ampola modificada, né? Por quê? Porque aqui no centro dela foi colocada, né, uma ventoinha, uma espécie de catavento, tá? Então vamos ver o que acontece. Ela gira, tá vendo? Olha, então aqui, olha, do cátodo sai então a radiação. Essa radiação é capaz de deslocar essa ventoinha. Ora, esse efeito, né, de deslocamento de uma massa só pode ser feito por outra massa que vai exercer uma força sobre aquela ventoinha, provocando esse movimento giratório dela, então, né? Então, mais uma conclusão, né, que foi tirada desse experimento foi que esse raio, então, além dele ser composto por cargas elétricas negativas, então que saem então, do polo negativo para o polo positivo, né, e elas são carregadas eletricamente pelo fato de terem sofrido desvio, né, por um campo magnético, elas também são formadas por partículas que contêm massa. Então, olha só, Thomson, né, com base nesse experimento, né, esses resultados ele verificou que independiam da natureza do gás ou do material utilizado na confecção do tubo. Então vamos ver a importância dessa conclusão, porque podia ser que fosse um determinado material, um determinado gás que produzisse aqueles efeitos. Então, ele testou vários, né, gases e vários componentes para o metal constituinte desse cátodo. Tá? E ele chegou à conclusão de que em todas as situações ocorria a observação desse fenômeno. Além do que, né, a carga elétrica transportada, né, quando você dividia o valor dessa carga elétrica de um experimento para o outro, você chegava em valores constantes. E ele chegou à conclusão, então, que esses raios catódicos, tá, eles eram formados por um tipo de partícula que pertencia a todo tipo de material. Então, essa quantidade de desvio dos raios catódicos, né, ela depende desses campos magnético e elétrico aplicados. Então, quanto maior o campo magnético, né, maior o desvio aquela carga vai sofrer. Tá? Por sua vez, essa quantidade, né, de desvio também depende dessa proporção da relação carga-massa do elétron. E há cálculos, né, em relação a essas forças de campos elétrico e magnético. Quando você equilibra o campo elétrico com o campo magnético, é possível você, então, igualando as forças desses campos, chegar numa relação entre, né, a força do campo magnético depende da massa, o campo elétrico depende da carga. Então, você consegue chegar numa relação da quantidade de carga elétrica transportada por unidade de massa dessa partícula. E Thomson foi capaz, então, de determinar esse valor, tá? Que era de 1,76 vezes 10 a 8 coulombs, que é uma unidade de carga elétrica, por grama do material. Então, qual que seria essa carga, então, do elétron? Né? Essa carga do elétron, ela seria uma carga negativa, né, por dois motivos que a gente viu. Né? Um, pelo tipo de desvio do campo magnético, e outra porque ela é produzida no polo negativo, era atraída pelo polo positivo da ampola. Então, Thomson, né, com essa descoberta dos elétrons, ele propôs que esses elétrons estariam uniformemente distribuídos no átomo, e consistiria de uma massa positiva, garantindo o equilíbrio elétrico entre as cargas positivas e negativas. Então, olha só, o modelo de Thomson, né, ele pressupõe que na nossa representação aqui, tá vendo? Olha, esse rosa seria todo o tamanho do átomo que teria carga positiva. Então, a carga positiva estaria distribuída uniformemente e os elétrons incrustados nela. Uma boa analogia seria a gente pensar, né, num panetone. Então, as passas dentro de um panetone seriam os elétrons incrustados em toda a massa. A analogia do pudim de passas, para nós, ela não é tão assim válida, né? Porque toda analogia ela precisa encontrar uma referência que o usuário daquela analogia ele vai compreender bem. Né? A gente não tem muito hábito, né, de comer pudim de passas, isso é uma coisa lá dos ingleses. Tá? Por isso que eu acho que é mais interessante vocês pensarem no panetone. Bom, então quais foram os postulados de Thomson para a gente, né, terminar essa parte?
No átomo, os elétrons com carga negativa localizam-se no interior de uma distribuição contínua de carga positiva. Então, a carga positiva continuamente espalhada e incrustado partículas de carga elétrica negativa. Devido à repulsão mútua, os elétrons estariam uniformemente distribuídos. Então, não estaria um elétron grudado no outro, não. E o átomo, em seu menor nível de energia possível, apresenta elétrons fixos nas posições de equilíbrio. Em átomos excitados, os elétrons vibrariam em torno de posições de equilíbrio. Né? Então, átomos, material que seja aquecido ou material seja você incide nele, né, uma determinada quantidade de energia elétrica, ou até mesmo você consegue arrancar esses elétrons da superfície do átomo por processos de eletrização, como a gente já viu. Bom, então nós vamos parar esta aula por aqui para a gente dar continuidade com a evolução dos modelos atômicos, né, para falar depois do modelo de Rutherford. Porém, depois desse vídeo, eu vou colocar para vocês, né, uma explicação, fazer um pequeno vídeo com a explicação, né, do experimento de Millikan, que é um experimento muito bacana, que ele conseguiu, né, calcular, né, a carga e a massa do elétron a partir daquela relação, né, de carga, tomando como base a relação carga-massa que Thomson já havia obtido.